Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao estádio Rolando de Oliveira. Antes da nossa entrevista coletiva, vamos abrir aqui o espaço para o nosso vice-presidente, Flávio Horta Júnior, para fazer um pronunciamento. Primeiro, boa noite. Eu queria aproveitar aqui a presença de dois líderes nossos, o Rogério, agradecer em nome dele o empenho de toda a comissão técnica que está tendo durante todo esse ano, durante toda a dificuldade que a gente está passando, e o Barra, representando os atletas, nosso líder, foi premiado hoje. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar e agradecer muito a dedicação, ao empenho que esses caras têm feito, enfrentando todas as dificuldades que a gente tenta superar juntos. Então, fica aqui minha gratidão ao que tem feito, sabemos da dificuldade, mas a gente vai lutar até o final. Mas o meu pronunciamento, acho que chegou o momento, cara, da gente tentar unir forças, porque o que a gente tem visto no futebol brasileiro, eu acho que o Volta Redonda, eu sou muito pequeno para falar isso, mas talvez a gente consiga uma mobilização. O que a gente tem visto nas redes sociais está acabando com a saúde mental de atletas, de comissão técnica, de dirigentes de futebol. Então eu acho que é hora da gente começar a se preocupar com isso. Fica aqui um apelo, principalmente para os maiores clubes do Brasil, começarem a defender isso. Não estou pedindo para que não haja crítica, não estou pedindo para que não haja cobrança, nada disso. Bem pelo contrário, isso nos estimula mais. Só que a gente acredita que está tendo um excesso. Todos nós temos família, nossos filhos entram, nossos pais entram, nossas esposas, nossos amigos. E aí eu estou falando principalmente daquelas pessoas que entram com intuitos agressivos, com intuitos ofensivos. Eu acho que criticar uma atuação, criticar uma contratação, criticar uma atitude da diretoria é super normal. Mas hoje em dia, quando você perde um jogo, as redes sociais têm 10 vezes mais comentários do que quando você ganha, e isso eu acho que reflete um pouco do que a gente está passando. Então, é um apelo meu aqui para que a gente cuide da saúde mental de quem está vivendo o futebol. Que a gente cuide da saúde mental. Hoje eu tenho certeza absoluta que as redes sociais do Atlético Goianiense vão ser extremamente ofensivas, vão ofender junto o Volta Redonda, vão tentar passar situações de que quem está lá não presta, que é o pior time, que isso e aquilo. Então, fica aqui um pedido para que a gente consiga fazer uma movimentação de cuidado com a saúde mental de quem leva prazer para a população, de quem leva diversão, que são esses caras que são principalmente os jogadores e as comissões técnicas. Agradeço, vou deixar a palavra aqui com dois líderes nossos, dois caras de inteira confiança nossa e que eu tenho convicção que vão nos ajudar muito nessa sequência do campeonato. Agradecemos ao presidente pelo pronunciamento e vamos dar agora início à entrevista coletiva com as perguntas ao técnico Rogério Corrêa e também ao volante Bruno Barra. Começando com o técnico Rogério Corrêa, pergunta do Samuel Silva, do Voltaço Insider. Boa noite, Rogério. O Voltaço venceu hoje por um placar expressivo de um time que ocupa o meio da tabela. E esse resultado coloca o time a 2 pontos de distância do primeiro fora da zona de rebaixamento. De forma realista, qual a perspectiva do Voltaço para enfrentar a difícil sequência que terá pela frente para lutar pela permanência na Série B? Boa noite a todos. Hoje é um jogo bem complicado, um adversário que vem numa sequência grande aí de vitórias e empates, de forma invicta, e a gente conseguiu fazer um jogo desde o início bem sólido, bem condizente, enfrentando as dificuldades, porém com sabedoria, e fizemos um grande jogo e conseguimos um grande resultado. E vamos enfrentar essa aí bem realista mesmo, porque só depende da gente, não depende mais de ninguém para sair da zona de rebaixamento. Lutar e se dedicar de corpo e alma, como a gente fez sempre. Alguns momentos a gente consegue os nossos resultados, em outros não. Acho que hoje é um dia para que nos dá uma confiança grande, tanto no quesito de marcação quanto no quesito de jogar futebol. E os jogadores estavam merecendo essa vitória dessa forma, e agora que a gente espera que demos sequência já no próximo jogo contra o Operário. Agora pergunta para o Bruno Barra. Bruno, boa noite. Hoje o Voltaço se mantém vivo na luta contra o rebaixamento. Primeiro, qual a sua sensação de voltar a marcar pela equipe e também qual a sensação que passa para o grupo depois de uma vitória larga como essa?
Boa noite. Muito feliz. Não estou só feliz pelo meu gol, mas sim pela atuação. Eu acho que a gente entendeu o jogo, a forma como a gente jogou hoje, a gente vem se cobrando. Tivemos uma reunião na qual a gente tentou entender o que cada um estava pensando, o que estava acontecendo, principalmente no que o Rogério passa para a gente. Eu acho que quando a gente entende o que a gente está fazendo, as coisas tendem a caminhar mais fácil. É só exaltar o nome do Senhor hoje, porque ninguém sabe, mas a gente faz as nossas reuniões e ontem foi um momento muito especial no qual a gente se manteve unido. Poucos jogadores iam para as reuniões e ontem a gente teve a presença de vários jogadores e comissão, e quando a gente coloca Deus no meio, as coisas tendem a caminhar. Então, eu estou muito feliz. Acho que a equipe assimilou bem o que o Rogério pediu para esse jogo e que a gente possa assimilar também para o próximo. Agora a pergunta do João Hudson, do Tic Tac Esportes, para o Rogério. Rogério, o Volta Redonda volta a vencer após quase um mês e embola a briga contra o rebaixamento, ficando a 2 pontos da Ferroviária e 3 do América e do Atlético. Como essa vitória pode elevar a moral do time para os próximos 6 jogos e principalmente para domingo, diante do Operário, partindo da máxima de que cada jogo é uma final, como foi dito por você na coletiva contra o Remo? Sim, obviamente quando as coisas acontecem, ela te anima, te dá uma sobrevida, né? Então, depois de um jogo com o Avaí que a gente foi bem mal, né? Aquela partida ali, fazer um jogo como a gente fez hoje, ela nos dá uma confiança. Acho que grande parte dos jogos que a gente fez em casa, nós jogamos bem. Nós temos mais 3 jogos dentro de casa ainda também, então podemos fazer mais 9 pontos ainda jogando em casa. Então tudo isso nos empolga, né? Agora vamos lá para o Sul, né? Lá enfrentar o Operário, uma equipe muito qualificada, uma equipe que joga bem o futebol, porém também não está vivendo um bom momento, e a gente, se nós ganharmos deles, a gente também traz eles para a briga também, porque a gente fica 2 pontos deles só, né? Então, ou seja, é um jogo de suma importância para a gente e com certeza absoluta é a nossa próxima final que nós temos até o fim do campeonato. Perfeito. Agora a pergunta dele para o Bruno Barra. Barra, parabéns pelo gol e pela vitória. Você volta a marcar com a camisa do Volta Redonda há quase mais de um ano. A última vez foi em 19 de agosto do ano passado pela Série C. Qual a sensação de voltar a marcar e ajudar a equipe numa vitória tão importante como essa da noite de hoje? Cara, marcar é sempre bom, mas quando você coloca isso em segundo plano, você coloca a equipe em primeiro plano, a sensação é diferente. É claro que ninguém vai ser hipócrita e falar que fiz um gol, mas eu, como visto a camisa do Volta Redonda há bastante tempo, eu gosto de ver o Volta Redonda vencendo. Então não interessa se eu fiz gol hoje ou gol foi ano passado, se o meu próximo gol vai ser daqui a um ano novamente. Eu quero que o Volta Redonda vença, que a gente alcance o objetivo do clube. Perfeito. Agora a pergunta do Júlio César, da Rádio Cidade do Aço, para o Rogério. Rogério, de forma bem direta, depois dessa vitória com propriedade na noite de hoje, você e também toda a sua comissão, vocês conseguem ver uma luz no fim do túnel, nesse momento final da série B? Com certeza absoluta. Eu sou um cara totalmente otimista e vou sempre estar vendo o copo sempre mais cheio do que mais vazio. E eu acho que quando a gente consegue jogar futebol, consegue entender o que a gente treina e buscar a execução, nós estamos muito próximos da vitória. Eu gosto muito do nosso time jogando, eu gosto da nossa velocidade, eu gosto da nossa mobilidade e a forma aguerrida que está associada também a tudo isso aí. Pela minha concepção, dá prazer de ver esse time jogando, né? Então, e exaltar também o grupo, né? Mais uma vez, algo que eu falo muito aqui no particular com eles, que os 5 que entram no decorrer do jogo são peças fundamentais. E quase todas as vezes que os 5 que entraram bem, dando sequência ao que estava sendo feito ou melhorando, nós conseguimos as vitórias. Então é algo bem satisfatório e que a gente continue nessa luta aí, que a gente vai sair dessa situação. Agora a pergunta do Leonan, do Globoesporte.com, para você, Rogério. Sobre a posição do Igor Catatal, que foi a novidade na partida. Ele quer que você comente sobre essa adequação ao longo da preparação para essa partida e como foi a conversa que você teve com o jogador para fazer essa nova função desde o início do jogo. Então, o Igor, desde que ele chegou aqui, ele sempre se colocou à disposição da comissão.
ele sempre já jogou nessas duas funções, tanto aberto como de centroavante. O que eu queria explorar nesse jogo era a velocidade, e juntando os três ali, acho que poderia dar certo. E acabou dando certo, né? Porém, é muito mais mérito deles do que qualquer coisa meu, do Siston e do Daniel, da parte de análise, né? A execução deles. E todo mundo fez grande partida, então eu acho que é muito bom ressaltar isso, que tantos que iniciaram quanto que entraram fizeram o que tinha que ser feito. A maturidade depois que o Atlético colocou atacantes ali na frente, a gente soube mudar nossa estrutura tática, ali, principalmente com a liderança do Barra ali, na mudança de tática que nós fizemos ali, não sofremos, né? Então conseguimos suportar e também continuar contra-atacando os adversários, e acho que isso foi muito válido em grande esfera, né? Não só o resultado, mas o comportamento e a mudança de postura da equipe tática no meio da partida. Agora a pergunta do Leonardo para o Bruno Barra. Barra, 39 anos e muita disposição naquela arrancada até o terceiro gol. Qual foi a sensação de coroar uma vitória tão simbólica para o Volta Redonda, e como é seguir escrevendo ainda mais o seu nome na história do clube? Cara, naquele momento ali, como eu sou de marcação, né? Eu estava orientando ao André e ao Raí para eles fecharem o lado de fora e deixar o meio, porque eu já sabia que eles queriam uma bola por dentro. E o Rogério tinha pedido para me fechar na linha de 5, mas aí, como teve a flutuação, eu tomei a iniciativa de andar e fazer bem a leitura. Quando eu roubei a bola ali, eu só pensei na minha luz e falei, eu vou parar dentro do gol agora. Só que aí eu olhei pro lado, eu vi um jogador nosso. Aí os meninos até brincaram comigo, eu Barra, achei que você ia tocar. Falei, cara, eu olhei pro goleiro, o goleiro não se mexeu. A minha intenção era de chapar no canto dele mesmo, no canto de lá. E graças a Deus eu fui feliz e coroando essa linda vitória, que foi fundamental pra gente. Agora, já caminhando para o final, Rogério, uma vitória tão emblemática quanto essa da noite de hoje, a gente queria que você fizesse uma análise geral, né, suas considerações finais sobre a partida, do que foi esse jogo e o que representa o Volta Redonda no meio dessa série decisiva conquistar uma vitória tão emblemática, tão imponente quanto foi a de hoje. Então, o Atlético, ele tinha uma estrutura defensiva num 4-4-2, e hoje eles mudaram ali, né? Hoje eles fizeram um encaixe de 1-1 direto, mudando algumas situações. E, obviamente, a análise do Daniel e do Vitor lá de cima, passando para o Siston, e eu e o Siston também de campo ali tivemos uma leitura boa. Também tem o comando ali do Barra e outros atletas ali que viram a mesma situação, e ali foi importante para a gente. Nós tivemos uma mudança de chave ali importante, conseguimos jogar o futebol. No segundo tempo nós acertamos algumas coisinhas ali, os jogadores estavam fazendo muito bem a marcação, porém com os encaixes isolados, né? Então no segundo tempo, logo no início, fizemos um encaixe justo ali, todo mundo junto, e conseguimos roubar a bola e fazer o gol, né? Então acho que o jogo hoje foi importante taticamente, a execução dos atletas, para que a gente possa ganhar essa força para a reta final, né? Algo que a gente vem se cobrando aqui, algo que na última partida não foi nada bom, nada satisfatório para a gente, porém a grande mudança de postura dos nossos jogadores, entendimento deles ali, resultaram na nossa vitória de hoje. E nós vamos seguir firme e forte até o fim para que a gente possa conseguir a permanência na Série B. Agora, uma pergunta para o Barra. Barra, você que é um ídolo do clube, tem mais de 400 jogos com a camisa do clube, e o Volta Redonda hoje voltou a mostrar aquele futebol que sempre foi a marca registrada do clube há muito tempo, que não desiste, que luta até o fim, e hoje venceu de uma maneira mais sólida. Qual a análise que você faz desse jogo e o que o torcedor que tanto te admira pode esperar você e dos seus companheiros para os próximos jogos? Eu acho que foi entender o que a gente estava fazendo. A gente teve uma cobrança, e essa cobrança já era para ter sido antes, até me coloco... Como é que eu posso dizer? Acho que falta de mim também, acho que faltou um pouco de mim antes, de não ter feito isso antes, sabe? Porque a gente, como o Rogério disse, a gente vinha fazendo bons jogos, a gente não ia vencendo, mas acho que faltava um algo a mais. E a gente teve essa cobrança direcionada, e
Eu acho que hoje fizemos tudo que o Rogério pediu, porque às vezes a gente tenta coisas aleatórias que a gente conversou e a gente não tem feito algumas coisas que o Rogério tem pedido. Então, como eles fazem análise, eles sabem melhor do que a gente onde estão os caminhos e eles dão os caminhos para a gente. E hoje a gente mostrou um time aguerrido, um time forte e um time que estava na linha baixa, mas que estava pronto para o contra-ataque. Acho que foi isso que fez a diferença hoje. Nós agradecemos a participação do professor Rogério Correia e também do Bruno Barra. Desejamos uma boa noite a todos. Parabéns a ambos pela vitória e seguimos, né?